E aí, tá travando o grande Marcelo Moura, professor Marcelo Moura, magistrado do trabalho, grande especialista em direito do trabalho, processo do trabalho. Nosso querido Zé Roberto Melo Porto, sempre com a gente aí. Esse também é o rei das lives, hein? Então, quem quiser saber de trabalho, processo de trabalho, professor Marcelo Moura, pode seguir aí. Quem quiser souber de processo civil, José Roberto Melo Porto, pode seguir aí também. Lives diárias, hein? E eu estava falando do Causa Decidida, que é a página do professor Rodrigo, que nos brinda aí com uma série de julgados, sempre bem recentes, né, do STJ, o que nos deixa bastante antenados com relação à posição daquele tribunal. Beleza? Então, pode seguir. Causa Decidida é uma boa dica também para quem quer ficar atualizado na jurisprudência do STJ. Bom, dando aqui seguimento, né, ao nosso projeto, Estude com o Autor, hoje nós vamos falar do capítulo 23 do manual, é o capítulo da liquidação de sentença, né? Então, o mesmo esquema de sempre, no final da live eu vou colocar o cupom, que vai até as 21 horas, para quem quiser comprar o manual com um desconto. E semana que vem eu já vou combinar com o pessoal da editora, da gente colocar em desconto o CPC comentado, porque já tem um pessoal aí me pedindo, então a gente vai fazendo essas variações, tá? Mas hoje ainda o código de desconto ele é só para o manual de direito processual. Então o pessoal que está aí com a edição atual na mão, é o capítulo 23, quem tem as edições antigas é o capítulo da liquidação de sentença, tá? E aí no primeiro tópico, que é aquele que fala sobre a natureza jurídica da liquidação, eu já começo deixando bem claro que a liquidação de sentença ela tem natureza cognitiva. Quer dizer, embora ela seja invariavelmente associada à execução, ela não tem natureza executiva. Porque durante a liquidação de sentença, você não tem atos de constrição de bens, você não tem atos de restrição de direito. O que você vai ter é o quê? Uma atividade cognitiva para a revelação do quantum de beatur, né? Então aqui, essa breve introdução aí de 3 parágrafos, é só para apontar, né? Dissociar a liquidação de sentença da execução e mais do que isso, né? Deixar aqui já consignado que o próprio CPC assim acaba encarando o fenômeno ao prever a liquidação lá no capítulo da sentença, né? E não no capítulo da execução ou do cumprimento de sentença, o que até topologicamente já demonstra que o CPC também compreende no sentido de natureza cognitiva. Não é algo cá entre nós que nos gere maiores discussões. O conceito de liquidez e as obrigações liquidáveis, tópico 23.2, primeiro o conceito de liquidez, que é o conceito moderno, né? A liquidez é a determinabilidade do quantum de beatur, o que significa dizer que você não precisa ter um valor determinado. Se este valor for determinável por um mero cálculo aritmético, a sua obrigação já será líquida e daí porque não será necessária uma liquidação de sentença. A gente vai voltar a falar disso quando a gente falar das espécies de liquidação. E aí a discussão sobre a espécie de obrigação que poderia ser objeto da liquidação, né? Porque a gente pode ter uma obrigação de fazer, não fazer, entregar e pagar quantia. E aqui eu cito, né, a corrente doutrinária ou a divergência doutrinária, no sentido de que há aquela corrente que defende uma amplitude, para todo tipo de obrigação seria possível a liquidação, e para aqueles que entendem que há apenas liquidação para obrigação de pagar quantia, porque a função da liquidação é sempre fixar o quantum de beatur, o valor devido, e daí a obrigação a ser liquidada, ela teria que ser necessariamente de pagar quantia. O CPC, em realidade, nos dá 2 belos indicativos de que essa doutrina restritiva ela tenha sido adotada, né, pelo Código de Processo de 2015. Nós temos primeiro o artigo 783 do CPC, que a hora que fala da liquidez, certeza e obrigação, fala expressamente da cobrança de crédito, né, que já dá o ensejo da cobrança de pagar quantia, e o mais significativo de todos é o artigo 509, né, o primeiro dispositivo que trata da liquidação de sentença, que vai falar aí sim expressamente
a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, e aí há uma associação irresistível à obrigação de pagar quantia. Me parece, de fato, que a liquidação, conforme estruturada pelo CPC, ela tenha sido realmente voltada exclusivamente às obrigações de pagar, né? Aqui é um título que, na verdade, tem até um equívoco, né, acadêmico. Se eu tivesse aqui defendendo uma tese ou uma dissertação, eu certamente ia tomar uma lapada, mas como aqui a gente está num ambiente de manual e eu até faço a explicação durante, né, o capítulo, aí vocês me perdoem a falta de técnica. Porque o título desse terceiro tópico é títulos que podem ser objeto de liquidação. Quando, na verdade, o que se liquida não é o título, né? E sim a obrigação contida no título. Eu faço, inclusive, essa ressalva durante, né, a exposição aqui, uma exposição breve, são só 2 parágrafos, até porque eu não preciso de mais, né? Só para te explicar o seguinte, liquidação é um instituto voltado aos títulos executivos judiciais, né? E apesar dela chamar liquidação de sentença, não necessariamente, óbvio, a liquidação recairá sobre uma obrigação constante em sentença, né? É algo mais amplo do que isso. Então, qualquer que seja o título executivo judicial, se a obrigação contida nele for ilíquida, nós vamos ter o cabimento da liquidação de sentença. E nos títulos executivos extrajudiciais? Meu amigo, se você tiver uma obrigação ilíquida contida num título executivo extrajudicial, você não tem acesso à execução. Eu sei que é um momento triste para você, porque você vai ter um título executivo na mão, você vai ter o inadimplemento, você vai ter a obrigação certa, mas se ela não for líquida, você não tem acesso à execução. E como aqui não cabe liquidação, você vai ser obrigado a promover uma demanda de conhecimento, tá? No tópico 4, eu trato da vedação à sentença ilíquida, né? Nós temos uma clássica vedação à sentença ilíquida nos juizados especiais, né? Então, o artigo 38 da Lei 9.099, ele veda, né, a prolação de sentença ilíquida, mas no capítulo, na verdade, aqui, eu acabo desenvolvendo, né, a mudança legislativa que nós tivemos de não mais vincular necessariamente uma espécie de pedido a uma espécie de sentença, né? Porque a gente tinha isso no artigo 459, parágrafo único do CPC de 73, fazendo uma correlação entre pedido genérico e pedido determinado com a sentença líquida e ilíquida, e isso, na verdade, hoje acabou. Então, a priori, a gente não tem uma vedação expressa no CPC à prolação de uma sentença ilíquida. É óbvio, ululante, que há uma preferência clara do sistema processual para que as sentenças sejam líquidas, né? Para que as sentenças consagrem uma obrigação líquida. E isso por uma razão muito simples, né? Economia processual. Você já resolve o ante debeatur e o quantum debeatur numa decisão só, vai evitar toda a fase procedimental da liquidação e dessa maneira você acaba ganhando tempo, né? E poupando energia, poupando dinheiro, é bom para todo mundo em tese, tá? Mas há a possibilidade da sentença líquida lá no artigo 491, incisos 1º e 2º do CPC, que vão agora, na verdade, não trabalhar hipóteses de vedação à sentença líquida, mas ao contrário, né? As hipóteses de cabimento da sentença líquida, né? As situações em que será legítimo ao juiz sair desta regra, que é a regra da definição tanto do ante debeatur como do quantum debeatur, e aí se resolver parcialmente o conflito, apenas com a solução do ante debeatur, deixando o quantum debeatur para um momento posterior, né? No nosso tópico 5, eu trato da liquidação de sentença como espécie de efeito próprio da sentença, né? O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte: quando nós temos a apelação, ela, em regra, não é sempre, mas em regra, ela tem o duplo efeito, o chamado duplo efeito. Tem até mais efeitos, mas quando a gente fala em duplo efeito, fala do efeito evolutivo e efeito suspensivo. E aí a ideia, claramente me interessa aqui pela ótica do efeito suspensivo, que é uma ideia de que se o recurso tem efeito suspensivo,
aquela decisão não pode gerar efeitos até o recurso ser julgado. Né? É isso que significa dizer que o recurso tem efeito suspensivo. Só que há alguns efeitos que são gerados mesmo durante essa eficácia suspensiva do recurso. E um desses efeitos é justamente a liquidação. A hipoteca judiciária do artigo 495 é outra, né? Que é um efeito que vai ser gerado em... Ok? Hoje está ruim aqui a internet, né? Mas a ideia aqui do legislador foi exatamente essa, né? Permitir que mesmo durante o trâmite de um recurso que tem efeito suspensivo, você já possa fazer a liquidação, o que invariavelmente vai... Agora acho que voltou. O que invariavelmente vai ser realizado em autos próprios, né? Porque os autos do processo, eles estarão lá naquele... vamos ver... Aqui não costuma adiantar nada bloquear o comentário também, mas vamos tentar, né? Então, aqui justifica-se, tá, a possibilidade por previsão legal, a gente tem o artigo 512 nesse sentido, e aí os autos, invariavelmente, eles são criados com a finalidade própria da liquidação de sentença, como se fosse uma carta de sentença, porque os autos do processo principal, ou os autos principais, se você quiser assim chamá-los, eles estarão fatalmente num tribunal por conta daquele recurso pendente de julgamento. O tópico 6 é o tópico onde eu vou, na verdade, levantar uma polêmica, mas não deixá-lo somente na polêmica, né, o leitor, a leitora, para expor aqui a minha opinião. Essa é uma opinião amplamente minoritária, mas ninguém me convencendo do contrário, então eu continuo a defendê-la, mas eu aponto, né, que ela é minoritária, e, por exemplo, você que está aí me assistindo para prestar um concurso público, eu já te indico o que você tem que fazer. Para você que milita no dia a dia forense, eu também já indico aqui qual é a realidade forense que a gente tem a respeito desse tema, que é a natureza da decisão que julga a liquidação. Se essa decisão ela é uma sentença ou ela é uma decisão interlocutória, né? E por que eu levanto essa polêmica? Eu levanto essa questão por conta da previsão do 203, parágrafo 1º do CPC, que é o dispositivo que prevê o conceito de sentença. Então, está lá no conceito de sentença que o ato decisório ele só é uma sentença se ele extinguir a execução ou a fase de conhecimento. E aí, perceba, né? Se a decisão da liquidação é a decisão que prepara o cumprimento de sentença, ou seja, se depois desta decisão nós tivermos o cumprimento de sentença, para mim é indiscutível que essa decisão tem natureza de sentença. E ela é uma sentença porque ela estará encerrando a fase de conhecimento. Você lembra que nós comentamos lá no início que ninguém duvida que a liquidação de sentença tenha a natureza de tutela cognitiva, seja um processo, uma fase procedimental de conhecimento? Bom, se ela é uma fase de conhecimento, vai significar o quê? Que naquele caso específico, nós trabalhamos com uma fragmentação da fase de conhecimento em duas etapas. Então, primeiro eu julguei o ante beatur e depois eu julguei o quantum de beatur. Mas tudo isso era fase de conhecimento. Então, essa última decisão, que é a decisão que julga a liquidação declarando o quantum, ela será uma sentença recorrível por apelação. Ao passo que aquela decisão que o código chama de sentença ilíquida, e que todo mundo chama de sentença ilíquida, ela não é uma sentença. Ela é, na verdade, uma decisão interlocutória ilíquida. E por que é uma decisão interlocutória? Porque ela não põe fim à fase de conhecimento. A fase de conhecimento continuará por via da fase de liquidação de sentença. Então, essa é uma defesa que eu faço, né, já há algum tempo. Tem até um artigo específico em que eu aprofundo esse meu entendimento. Mas aqui, para fins do manual, eu faço a exposição, mas alerto, né, ao leitor de que não é essa a realidade posta, né?
Quer dizer, aqui na praxe forense é absolutamente consagrado, temos até enunciado do Conselho da Justiça Federal, que eu acabo mencionando aqui, o enunciado 145, no sentido de que essa primeira decisão aí, como o próprio código chama, é uma sentença e, portanto, recorrível por apelação, ao passo que aquela outra decisão lá, o final, que vai declarar o quantum debeatur, essa é uma decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, né? No tópico 7, eu trato da natureza da decisão pela qual a liquidação é julgada. Apenas para trazer aqui a vocês, que também, né, processualista diverge em tudo, né? Que aqui a gente também tem uma divergência a respeito da tutela jurisdicional pretendida ser constitutiva ou meramente declaratória, né? E aí eu coloco aqui as duas posições doutrinárias e já te adianto, né, tanto no manual como aqui na live, de que a corrente doutrinária no sentido, né, de ser uma tutela meramente declaratória, ela é amplamente majoritária, né? Então, para você, para fins de concurso, por exemplo, você coloca que ela é uma tutela meramente declaratória porque ela não quer criar nenhuma situação jurídica nova, ela quer apenas reconhecer, né, a existência do valor, né, ou declarar a existência de um valor devido. É para isso que vai servir a liquidação, né? Esse tópico 8 é um tópico que me agrada demais, né, porque ele parte da premissa não pensada, né? E como assim a premissa não pensada? Ele parte da premissa de que nós podemos ter uma liquidação de sentença e não chegar à liquidação de sentença. E isso acaba, né? Está aqui tudo no nosso tópico, o tópico 8. Acaba ocorrendo, né, em 4 situações diferentes. Deixa eu só adiantar uma coisa aqui bem clara para você. Se essa decisão ela frustrar o cumprimento de sentença, isso vai significar que a decisão da liquidação de sentença pôs fim ao processo. Porque se não houver cumprimento de sentença depois, isso não quer dizer que não vai ter nada, acabou. E aí ela é uma sentença recorrível por apelação. Aí me parece, inclusive, que não há discussão nenhuma, né? Eu já acho que é sentença sempre, então para mim, morreu Neves, né? Mas para aquela doutrina que é amplamente majoritária, que fala que a decisão que julga a liquidação é uma interlocutória, ela só vai ser uma interlocutória, e aí por conta disso agravável, se houver depois dela o cumprimento de sentença, tá? Se não houver cabimento de cumprimento de sentença depois da decisão que julga a liquidação, aí nós teremos uma sentença, com certeza, todo mundo concorda, recorrível por apelação. E quais seriam, Daniel, essas formas de frustrar a execução? Então aqui eu tenho as mais tranquilas, né? A primeira mais tranquila é a sentença terminativa. Quer dizer, a gente não pensa muito numa sentença terminativa em sede de liquidação, mas você não pode descartar, né? A maior parte daquelas hipóteses do artigo 485 são aplicáveis à liquidação. Vamos imaginar o abandono da causa. Então o autor da liquidação precisa tomar um ato lá, precisa praticar um ato, o juiz intima, ele não pratica, para 30 dias, intima o advogado não pratica no prazo de 5 dias. O que o juiz vai fazer? O juiz vai extinguir, obviamente, essa liquidação por uma sentença terminativa, né? Claro, é uma sentença terminativa, não faz coisa de julgado, é possível então repropor essa liquidação, mas não com aquela decisão. Aquela decisão põe fim ao processo, daquela decisão você não pode ingressar com cumprimento de sentença, né? Você teria que repropor a liquidação. A segunda hipótese é a da prescrição. Mas aí você tem que tomar um certo cuidado pelo seguinte: a prescrição aqui ela nunca vai ser da pretensão de declarar o valor devido, né? Porque se essa é uma pretensão meramente declaratória, ela não está naturalmente sujeita a prazo prescricional. Então ela vai estar, na verdade, aqui a gente vai estar pensando numa prescrição da pretensão executiva. E aí é uma questão de medida de economia processual, né? Quer dizer, começa lá uma liquidação, o juiz já percebe que há um valor, que ele não sabe ainda qual é, teria que fazer todo o procedimento para descobrir o valor, mas que no momento de executar esse valor, a pretensão executiva já vai estar prescrita. Então perceba, o juiz não é obrigado a passar por toda a liquidação
para depois, no cumprimento de sentença, reconhecer essa prescrição. Então ele já pode reconhecer a prescrição no próprio bojo da liquidação de sentença. Ele adianta uma decisão que tecnicamente seria dada no cumprimento de sentença para extinguir a liquidação. Nesse caso, é uma decisão de mérito, faz coisa julgada material, daí porque não há que se pensar numa repropositura da ação. A segunda hipótese é a nossa gloriosa liquidação de valor zero, né? É um pouco discutida, é verdade, mas já reconhecida, né, pela doutrina e pela jurisprudência como possível. Ah, Daniel, mas declarar que o sujeito deve zero é a mesma coisa que declarar que ele não deve, né? Não é. Não é, tá? Não, nem juridicamente, nem matematicamente, né? Então, matematicamente, você vai encontrar teses, né, de doutorado que vão te explicar que o zero ele é diferente do nada. E isso, juridicamente, para nós, acaba também sendo uma realidade. Dever zero é juridicamente diferente de não dever, né? Eu posso pensar aqui na questão tributária, né, com a alíquota zero e com a isenção tributária, né? Então uma coisa é você não dever, outra coisa é você dever a alíquota ser zero, você deve zero. E de cada um desses fenômenos haverá, obviamente, diversas consequências distintas. É o que acontece aqui. É claro que se você já tem uma decisão determinando o ante beatur, você nunca vai poder, na liquidação de sentença, querer discutir isso, né? A gente tem até um capítulo aqui, ó, que é o capítulo 12, que fala do artigo 509, parágrafo 4º, que é a regra da fidelidade ao título, né? Então, se há ali uma condenação, você nunca vai poder, na liquidação de sentença, querer rediscutir isso. Você nunca vai poder querer, numa liquidação de sentença, levar o juiz a dizer, não, aqui realmente não há a obrigação. Não, a obrigação já está constatada. Agora, a obrigação pode ser zero, né? A obrigação pode ser zero. Então, o juiz ele vai lá e fala, olha, condena o réu a pagar 42% de reajuste sobre o valor existente em tal conta corrente em tal data. Beleza, tá lá condenado. Aí, junta o extrato bancário, naquele dia, naquela conta, o saldo era zero. Então você vai aplicar 42% vezes zero, é igual a zero, pronto, você tem o resultado, tá? A liquidação de valor zero. E por fim, essa também é polêmica, mas há um precedente do STJ, né, citado aqui no manual, que é a ausência de prova. Então, aquela velha história, o juiz chega no final da liquidação e não há prova suficiente para ele dizer qual é o valor devido. Então, há uma corrente doutrinária que diz, aplica o ônus da prova, né? Extingue o processo julgando improcedente a liquidação. E há uma outra corrente doutrinária que diz que essa seria uma hipótese excepcional de declaração do non liquid. Ou seja, que o juiz aí, nessa hipótese, ele poderia deixar de decidir por estar em dúvida com relação à circunstância fática. E o STJ ele tem um precedente, foi publicado no informativo 505, né, de lavra da relatora ministra Nancy Andrighi, em que foi adotada esta tese da possibilidade da declaração do non liquid, né, uma declaração excepcional do non liquid. Perceba, tá, que qualquer que seja a solução aqui, não vai ter execução. Perceba que se tiver a prescrição da prescrição executiva, se tiver uma sentença terminativa, se tiver uma liquidação de valor zero, não terá uma execução. Não terá cumprimento de sentença. E nesses casos, a liquidação terá servido justamente para frustrar a execução, frustrar o cumprimento de sentença. Bom, nós temos aqui a natureza jurídica da liquidação, é o nosso tópico 9, né? Apenas para lembrar o seguinte, a liquidação de sentença, ela não tem mais natureza de ação autônoma. Então ela sempre vai ser uma mera fase procedimental. Então o que você vai ter? A situação mais comum, uma fase intermediária entre uma fase cognitiva e uma fase executiva. Então essa é a configuração tradicional. Você tem uma fase cognitiva, vem a decisão ilíquida. Você tem uma fase de liquidação, vem a determinação do quantum. Você tem uma fase de cumprimento de sentença. Nós já vimos aqui que você pode ter só as duas primeiras fases. A fase que declara o ante beatur e o julgamento da liquidação sem a possibilidade do cumprimento de sentença depois. E o que também pode acontecer
é que o processo já começa pela fase de liquidação. Naqueles títulos executivos que não são formados na jurisdição civil. Então, sentença arbitral, sentença penal condenatória. Sentença arbitral é mais difícil porque geralmente a liquidação se dá na própria arbitragem, né? A não ser que você faça uma convenção de arbitragem muito louca em que estabeleça ao árbitro só o poder de julgar o ante beato. Aí você teria que pedir a liquidação em juízo. Mas na sentença penal é muito comum, né? Muito comum. Porque lá na sentença penal você não vai ficar discutindo o dano que foi gerado à vítima por conta do ato ilícito. Então quando você traz essa sentença penal para executar lá na área civil, você tem que fazer uma liquidação. E aí o processo começa pela liquidação. Só que perceba, dentro da normalidade, nem assim haverá uma autonomia. Porque aqui a gente vai ter ainda aquilo que a gente chama de processo sincrético, né? Uma primeira fase cognitiva de liquidação e uma segunda fase de execução, seguindo, né, sucessivamente aqui. O tópico 10, legitimidade ativa. Credor e devedor são legitimados, né? A natureza dúplice da liquidação, que é a tutela meramente declaratória, nos dá esse tipo de legitimação, né? Então, legitimado quem for primeiro é o legitimado ativo, quem ficar para trás é o legitimado passivo, e assim vai, né? A gente costuma pensar que é sempre o credor que entra, né? Porque o credor tem o direito de cobrar, né? Mas o devedor, não se esqueça, ele também tem o direito de pagar. O pagamento não é só um dever, é também um direito. Então imagina que eu fui condenado, quero me livrar daquilo, mas há uma obrigação ilíquida. Então eu posso entrar com a liquidação para descobrir o valor devido e realizar o pagamento. Daniel, e se eu fizer isso e o sujeito não aceitar? Consignação em pagamento. Então perceba, o credor, quando entra com a liquidação, ele está pensando no quê? Ele está pensando no cumprimento de sentença. Ele está pensando o seguinte, na hora que declarar o valor devido e esse caboclo não me pagar, eu vou entrar com cumprimento de sentença. Quando o devedor entra com a liquidação, ele está pensando na consignação em pagamento. Então ele está pensando o quê? Ele está pensando, vamos esperar aqui, né? Vamos esperar. E esperando aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos esperar ele receber. Eu quero pagar, agora eu já sei quanto eu devo, eu quero pagar. Se ele não me pagar, eu vou para a consignação. Mas perceba, independentemente de quem ingressar com a liquidação, na hora que declarar o valor devido, tanto o autor quanto o réu da liquidação podem tomar essas providências. O devedor pode consignar, mesmo tendo sido o réu, e obviamente o credor também pode executar, mesmo tendo sido o réu na liquidação. Né? A competência é curioso, porque não há regra, né, de competência. Eu não entendo, eu até coloco aqui, faço o desenvolvimento da minha ideia, eu não entendo o cabível 516, parágrafo único aqui, né? Aquela ideia de foros concorrentes do cumprimento de sentença, eu não vejo como isso pode ser aplicado à liquidação, justamente pela natureza de atividade jurisdicional. Então, quer dizer, por que eu tenho uma regra lá de local dos bens? Eu tenho uma regra de local dos bens que é para facilitar a execução, né? Por que eu tenho uma regra lá de local do cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer? Para facilitar a execução, tá? E aqui a gente não tem execução, né? A liquidação de sentença, ela é uma tutela cognitiva. Eu já falei algumas vezes isso, né? Então, não vejo como pode se aplicar por analogia, né? Na minha percepção, nós trabalhamos aqui com uma competência absoluta de caráter funcional, né? Substancialmente, a ideia de que aquele juízo que julgou o ante beatur, ele deva necessariamente também julgar o quantum de beatur, afinal, dentro de uma situação de normalidade, ele já teria julgado os dois na mesma decisão. A ideia de que ele escalonou esse julgamento para dois momentos distintos não afasta dele a competência absoluta para a liquidação. Temos uma exceção, é claro, a execução individual da sentença coletiva, né? Isso já está absolutamente confirmado lá pelo STJ. Eu faço aqui uma menção, tá? Não faço um desenvolvimento. Isso é desenvolvido no meu manual de processo coletivo. Aqui eu só faço a menção para você saber que essa regra tem uma exceção, né? O tópico 12 a gente já falou, que é a regra da fidelidade ao título executivo, né? E aí o último tópico aqui é o tópico das espécies de execução.
é o momento que eu digo que não existe mais liquidação por mero cálculo aritmético. O CPC de 2015 acabou com essa desgraça, porque na verdade a gente sempre trabalhou com uma pseudo-fundamentação. Essa que é a verdade. Porque ali nunca houve uma liquidação, então era uma pseudo-liquidação que a gente estava aqui trabalhando. Então agora acabou. Agora a gente só tem duas formas de liquidação. A liquidação por arbitramento, que substancialmente, né, eu sei que o artigo 509, inciso 1º, ele te dá o que seriam 3 hipóteses de cabimento da liquidação por arbitramento. Esquece o 509, inciso 1º, né? Porque, na verdade, a liquidação por arbitramento, ela será cabível sempre que a fixação do valor depender exclusivamente de uma prova pericial. É isso que você precisa saber, né? E mais ainda, você precisa saber que, apesar do 509, inciso 1º, a convenção das partes, ou mesmo a determinação do juiz na sentença, não vincula o juízo da liquidação. Por quê? Porque o que determina a espécie de liquidação não é nem a vontade das partes e nem a decisão judicial. São as circunstâncias do caso concreto. Então não adianta eu e você falar assim, a gente quer liquidar por arbitramento. Não, mas aqui não é só produzir uma prova pericial. Nós temos aqui que alegar e provar fatos novos relacionados ao valor devido. Então tem que ser por procedimento comum. Então não interessa. Perceba, a gente não consegue mudar a natureza das coisas. E nem o juiz, né? O juiz vai lá e fala assim, ó, produz a prova... tem muito isso, né? Chega na sentença e fala, ó, o valor é ilíquido e será liquidado por arbitramento. Aí na hora que eu vou ler a sentença, eu falo, mas aqui é só um cálculo meramente aritmético, não tem perícia. Aí eu faço o cálculo, entro com a execução. A parte contrária vem dizer, não, o juiz mandou fazer por arbitramento. Aí o próprio juiz da execução ali falou, olha, apesar do juiz ter mandado fazer por arbitramento, aqui não é nem caso de liquidação, o valor está aqui já. Que perícia que você quer fazer? Então, lembra disso, né? Não é a vontade das partes, nem a determinação do juiz que define a espécie de liquidação. O que define a espécie de liquidação é a circunstância do caso concreto. Tá? E eu acabei já falando, né, da segunda, que é a liquidação por procedimento comum. E essa tem o cabimento atrelado à necessidade da alegação e prova de fato novo. Então, sempre que você precisar alegar e provar fatos novos, sempre exclusivamente relacionados, né? Sempre exclusivamente relacionados à definição do valor devido, você vai ter a liquidação por procedimento comum. Daniel, o que seria fato novo? Seria aí fato superveniente à formação do título? O momento temporal do fato é irrelevante. Aqui o fato novo, ele é novo por quê? Porque ele não foi apreciado pelo Poder Judiciário. Essa é a novidade. Então ele pode ser um fato antigo, um fato recente, não interessa. A novidade é em termos de apreciação pelo Poder Judiciário. Então ele vai ser um fato novo porque só agora ele foi levado à apreciação do Judiciário. E aí perceba, se você precisar alegar e provar um fato novo, não é à toa, né, que a liquidação chama liquidação pelo procedimento comum. Porque substancialmente, né, você não cita o réu, você vai só intimar e não haverá audiência de mediação e conciliação. Mas fora isso, é justamente o procedimento comum que você vai adotar nessa liquidação. Né? Aqui era o nome, né, para os mais saudosistas aí, era liquidação por artigos, lembra? No código anterior. Porque há uma exigência formal aqui de você, liquidante, já na petição, não vou falar em petição inicial porque não é uma petição inicial, no requerimento inicial, você já tem que descrever quais são os fatos novos que precisam ser alegados e provados. E antigamente você tinha que fazer isso na forma de artigos, que era um formalismo vazio, né? Mas de qualquer maneira, era o nome que se dava por conta desse formalismo. O formalismo já tinha morrido há muito tempo, o nome continuava entre nós, e aí o CPC 2015 resolveu, já que morto o formalismo, matar também o nome, e aí aquilo que muito tempo chamou-se de liquidação por artigos, hoje a gente chama de liquidação pelo procedimento comum, o que cá entre nós é até uma boa, né? Porque acaba nos dando já, pelo próprio nome, a percepção de que o procedimento vai ser comum aí mesmo, né? Salvo a questão da citação e intimação, e da ausência da audiência de mediação e conciliação. Beleza?
Então é isso aí, moçada. Vamos nessa. Daqui eu vou postar então o cupom, né? E para quem está assistindo agora ao vivo, daqui 20 minutos começa a live com o professor Daniel Mitidiero. Vamos falar um pouquinho aí sobre a reclamação hoje, tá? Então quem quiser tomar aquela água, dar aquela descansada e já emendar na nossa próxima live, aí a nossa live tradicional, né? Das 19 horas, estão todos naturalmente convidados. Hoje com um grande processualista, né? O professor Daniel Mitidiero é um grande estudioso do processo civil. Legal? Então, moçada, rapaziada, todo mundo aí que acompanhou, um abração e semana que vem tem mais Estude com o Autor.